Eleições 2016. Entrevista. 8h14, eleições 2016 em pauta. Mauá, vamos conversar com o prefeito da cidade, Donizete Braga, candidato à reeleição. Mas antes de falar com o Donizete, deixa eu passar rapidamente aqui a questão dos debates que nós citamos agora há pouco, porque tem mais datas de debates agendados para os próximos dias. O G1, que é o portal de notícias da Globo, vai promover debates com os candidatos a prefeito da região metropolitana. Então anote aí, você que quiser acompanhar. Na quarta-feira, dia 26, será a vez de Santo André, a partir da 13h, né, Carlos Grani e Paulinho Serra. Na própria quarta-feira, dia 26, no mesmo dia, às 16h, será a vez de Diadema, Lauro Michels e Vaguinho se enfrentarão. Então, dia 26 tem debate de Santo André e de Diadema no G1. No dia 27, mais duas cidades do ABC. À 13h, debate entre Alex Manente e Orlando Morando, de São Bernardo, à 13h. E debate de Mauá, nesse mesmo dia 27, Átila Jacomuzzi e Donizete Braga se enfrentam às 16h. Portanto, aí as datas dos debates do G1, que é o portal de notícias da Globo. Hoje tem debate na Rádio Bandeirantes com os candidatos a prefeito de São Bernardo do Campo, às 15h, no programa Rádio Livre. E no dia 24, também na Rádio Bandeirantes, haverá o encontro entre Lauro Michels e Vaguinho de Diadema. O prefeito Donizete Braga esteve presente nos estúdios da Rádio ABC no primeiro turno e está de volta agora nessa disputa do segundo turno. Muito obrigado pela presença, prefeito. Bem-vindo. Agradeço, Thiago. Quero cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio ABC, cumprimentar o Ayrton, o Carlos. Para mim é motivo de satisfação e alegria estar presente para que nós possamos falar um pouco sobre o processo eleitoral do segundo turno em Mauá. E você pode participar dessa entrevista, como sempre. Mande sua pergunta para o 95300-8475. 95300-8475 é o WhatsApp da Rádio ABC. Você pode encaminhar a sua questão que nós repassamos para o prefeito. Donizete, qual o balanço que você faz deste primeiro turno, do resultado das urnas? Surpreendeu de alguma forma o resultado? Balanço positivo, Thiago. Se a gente for levar em consideração que nós temos em Mauá 7 candidaturas, para quem está administrando, está no governo, né, os 6 candidatos, certamente, né, e de forma até legítima, fizeram um ataque mais frontal à minha pessoa e nosso governo. Eu fiquei feliz porque, primeiro, nós elegemos 10 vereadores da nossa coligação. A gente atravessa um momento político difícil no país, econômico. Nós tivemos 55 mil eleitores que não foram votar no dia 2 de outubro, um grande número de votos nulos e brancos, mas nós estamos fazendo um debate agora no segundo turno para que a gente possa sensibilizar esses que não foram, mas ao mesmo tempo também nós conseguimos ter uma campanha mais limpa em termos de visual na cidade, não tem mais os candidatos a vereadores, e isso facilita para que nós possamos ter um contato mais direto com o eleitor para apresentar as nossas propostas e a partir daí certamente convencê-los, aqueles que porventura não tenham declinado do nosso, que não tenha votado ou que tenha declinado nosso nome no primeiro turno. Lembrando de como foi o resultado deste primeiro turno, o candidato Átila Jacomuzzi fechou o primeiro turno com 46,73% dos votos e o prefeito Donizete Braga com 22,9%. Como conseguir, prefeito, que os votos que não foram nem para Átila, nem para Donizete no primeiro turno sejam transferidos para Donizete Braga? Como conseguir isso? Olha, primeiro eu quero aqui agradecer e fazer aqui uma menção muito elogiosa à postura, o gesto republicano e de nobreza do Clóvis Volpi, né, que foi o terceiro colocado, né, que de uma forma até surpreendente, até para o PSDB, analisou a minha proposta de governo, me conhece e conhece meu adversário e fez a opção pelo nosso nome. Portanto, é um apoio significativo, que eu quero aqui nesse momento que destacar, pela sua presença já na nossa campanha, tem gravado vídeos, tem participado de atividades públicas, e é um apoio de peso para a nossa candidatura também. E também estamos, certamente, o segundo turno na nova eleição, tem uma volatilidade muito grande na questão dos votos dos demais candidatos, até mesmo do meu adversário que terminou em o primeiro turno, e nós vamos debater, estamos discutindo, apresentando o nosso programa de governo,
Agora não é mais uma questão de caráter de partido, PT, PSB, 1340. Agora são projetos, são propostas que tenham viabilidade para a nossa cidade. O programa de governo, a proposta que é apresentada pelo meu adversário, nem que se ele fosse governador do estado, ele conseguiria executar. Infelizmente, eu tive o desprazer de ouvi-lo ontem, e ele realmente mentiu muito no programa, porque fala que nós não temos um programa. Nós temos um programa que nós discutimos com a população, um programa esse perfeitamente possível de ser cumprido numa próxima gestão do nosso governo na cidade de Mauá. Portanto, nós vamos debater, apresentar as nossas propostas para que a gente possa convencer aqueles e aquelas que não tenham votado o nosso nome no primeiro turno. E daqui a pouco tem pergunta feita pelo candidato Átila Jacomussi a Donizete Braga. Mas antes, quem vai fazer pergunta é o Ayrton Rezende, diretor do jornal Repórter Diário. Tudo bem, Ayrton? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. Um bom dia ao candidato Donizete Braga e ao Carlos Carvalho. Candidato, eu queria fazer uma pergunta até em cima do que o Átila disse ontem aqui no programa. Que ele disse que se arrependeu ou errou ao apoiar você na eleição, já que ele foi terceiro lugar na última eleição e no segundo turno foi uma peça importante para a sua eleição. Eu volto com a pergunta: você se arrependeu ou achou um erro ter indicado o Átila para a Sama e ter aceito o apoio dele no segundo turno? Me arrependi, e eu quero aqui dizer que, fazendo uma avaliação de quem passou pela Sama, ele foi um dos piores gestores. O ouvinte aqui, para não ter aqui uma ideia do embate aqui, de ficar atacando, é só entrar no Google e fazer uma consulta lá, Tribunal de Contas, e verificar que 1 ano e 6 meses que ele ficou na Sama, as contas dele foram reprovadas, só não virou ficha suja porque o plenário do Tribunal de Contas não pautou. Quando o Tribunal de Contas analisa a conta de um superintendente de uma autarquia, não passa pela Câmara. E certamente todos que passaram pela Sama, e o Átila fez isso, cometeu irregularidades, e ele, o Tribunal de Contas, reprovou as suas contas. Como também tem processo no Tribunal de Justiça, isso é público, de ligações clandestinas, ou seja, desvio de água no município. Portanto, eu quero aqui destacar que ele foi um péssimo administrador, tá certo? E não seguiu as regras que nós havíamos pedido para que ele fizesse durante a sua gestão. Como também no segundo turno, muitos de Mauá diziam que não precisaria do apoio dele. E nós tivemos a humildade de trazê-lo para que ele pudesse nos apoiar. Mas, infelizmente, na condição de gestor público, ele não tem nenhum preparo administrativo para governar. Não conseguiu fazer isso numa autarquia. Imagine numa prefeitura municipal. Tanto é que só a gente analisar o programa de governo dele, na saúde, por exemplo, o que ele está propondo é completamente impossível de ser realizado. Ele propõe um orçamento de 250 milhões por ano na saúde, sendo que o orçamento da prefeitura é de 150 milhões. Ou seja, os ouvintes poderão entrar no Google, repito, e verificar lá. Tribunal de Justiça, ligações clandestinas e as suas contas que foram reprovadas. Veja, ele teve uma experiência no Poder Executivo e já demonstrou incompetência já. Portanto, e sem contar, né, que ele não cumpriu as regras que eu havia determinado, que ele paga a conta da Sabesp, né? Ele não pagou a conta de Sabesp, né? Inaugurou várias questões lá relacionadas a bicas de água na cidade, com águas poluídas. Muitas crianças foram lá utilizar, tiveram problema de saúde. Portanto, uma gestão, uma tragédia em termos de administração pública. Portanto, essa experiência que nós estamos pedindo para que o morador de Mauá, os eleitores de Mauá, possam aqui nesse momento fazer a comparação. É fundamental que essa comparação seja feita, tá certo? E eu faço aqui um reconhecimento público, né, de que ele foi um dos piores gestores da autarquia de Mauá. Carlos Carvalho, do Repórter Diário, também pergunta. Bom dia, Carlos. Bom dia, Thiago. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Donizete. Bom dia aos ouvintes. Outro ponto que foi falado aqui do Átila foi em relação às emendas. O senhor perguntou para ele em relação às emendas que ele tinha enviado e que até ao momento não havia chegado na prefeitura, e ele alegou que, na verdade, a prefeitura não enviou os projetos para o governo do estado. A prefeitura enviou os projetos? Existe esse problema? Acho que Mauá hoje sofre muito, né? Na última eleição nós elegemos 2 deputados
A deputada foi cassada e o deputado se elegeu e ficou fazendo campanha para o prefeito durante 2 anos. Ele mente no seu programa dizendo que ele encaminhou R$1.600.000 para a cidade. Isso é muito grave. A prefeitura até hoje não recebeu esse dinheiro. Ele fala que a prefeitura não apresentou projeto, mas projeto para que área? Quando eu fui deputado estadual e o Leonel Damo era prefeito da cidade, nós enviamos emendas e o prefeito Leonel Damo recebeu as emendas. Elas foram canalizadas para o tesouro da prefeitura. A mesma coisa foi para Ribeirão Pires. Agora, lamentavelmente, ele mente, ele escreve coisas no papel que não é verdade. E na condição de deputado estadual, eu queria perguntar o que ele fez até hoje como deputado estadual, porque ele relatar que ele trouxe o caminhão da Via Rápida para a prefeitura, isso é um programa do governo do estado, que vai para todos os municípios. Ou seja, você não pode dizer que trouxe uma ação se é do governo do estado, que vai para Santo André, que vai para São Caetano. Ou seja, eu não vi um único discurso que ele fez em defesa do ABC. Não mandou um único centavo de dinheiro público para a nossa cidade. Dá a impressão que ele é deputado estadual. Não fez nenhuma cobrança contundente. A gente sofre muito com segurança pública na cidade. A Guarda Municipal faz uma tarefa fora do comum para ajudar, para combater os pancadões, que ele é um defensor assíduo. Ele vai em todos os pancadões na cidade, participa, apoia esse movimento. E a prefeitura tem uma grande dificuldade de coibir, porque ele está se espalhando por toda a cidade. Eu quero, inclusive, alertar a população de Mauá com relação a essa prática, né, que ele gosta, ele pratica o pancadão na cidade, e nós temos que combater. Infelizmente, né, ele foi eleito deputado estadual, uma promessa de que faria muito pela cidade, só que até hoje, a única coisa que ele fez das emendas dele, ele foi na prefeitura um dia com requerimento, tirou uma foto comigo, e nunca mais falou sobre essas emendas. E o povo precisa entrar, tem aí as contas públicas da prefeitura, do governo do estado. Se o ouvinte estiver desconfiado do que eu estou falando, tem como ele apurar essa informação. Infelizmente ele mente muito para a população, tem sido esta prática dele durante todo o processo eleitoral. Donizete, afinal, quem é o pai do poupa-tempo de Mauá? É Geraldo Alckmin, é Donizete Braga, é Átila Jacomussi. Vanessa Damo também disse que ajudou a trazer o poupa-tempo para cá. Eu acho que nós temos que fazer aqui um reconhecimento que todos lutaram pelo poupa-tempo. Agora, eu quero aqui, Tiago, dizer que a relação da Prefeitura Municipal com o Governo do Estado, essa relação foi muito positiva. Agora eu vou fazer o contrário, Tiago. Imagine se a nossa gestão não tivesse viabilizado a área. Imagine se a nossa gestão não tivesse pago o projeto executivo. Imagine se a nossa prefeitura não tivesse articulado, junto com o governo do estado, a vinda do poupa-tempo. Hoje, eles estariam aqui no programa, dizendo o seguinte: o poupa-tempo não veio para Mauá por culpa do prefeito Donizete Braga, que foi incompetente. Como a prefeitura, ela organizou, ela estruturou a área e viabilizou, aí aparece um monte de gente dizendo que é o pai da criança, né? Agora, para mim, essa questão é muito secundária. O mais importante foi a vinda do poupa-tempo para a cidade. Na condição de prefeito da cidade, eu tenho a obrigação de brigar para que nós possamos ter os melhores serviços para a cidade. O pai e a mãe do poupa-tempo da cidade é a população de Mauá, que paga imposto e que espera sempre dos gestores públicos, tá certo? Para que eles possam fazer o melhor por elas. É com esse intuito, é com esse objetivo que a gente é eleito, para representar a população, a comunidade, né? Então eu fico muito feliz que tem o poupa-tempo na cidade, que hoje tem a estação de tratamento de esgoto na cidade, que nós estamos consolidando o Parque da Juventude na cidade, e o candidato mente dizendo que o Parque da Juventude foi ele que trouxe, é mais uma mentira do candidato. O campo sintético da Vila Mercedes, que foi oriundo de uma emenda nossa, que ele fala que foi ele que trouxe, né? Ou seja, tudo é ele que fez na cidade, não era nem prefeito nem vereador. Por isso que eu repito, né? O programa que ele está apresentando para a cidade, eu quero que o morador, o eleitor, possa olhar e debater o nosso plano de governo e o dele. Tá certo? Nós apresentamos de casa em casa e discutimos o nosso plano de governo. O plano dele é impraticável. Nem se ele fosse governo do estado, repito, seria possível de ser cumprido. Tem um ouvinte participando pelo WhatsApp, pelo 953008475, o Fábio César. Ele manda um bom dia e pergunta o seguinte: gostaria de saber do candidato o que ele pretende fazer para amenizar a poluição do ar na cidade de Mauá, e manda um abraço. Fábio, eu agradeço a oportunidade. Hoje, cada vez mais, no Brasil, no estado de São Paulo, os municípios também da região metropolitana têm procurado adotar medidas que buscam a tecnologia, seja a questão dos veículos hoje na cidade,
Veja, Fábio, quando eu aprovei uma lei na Assembleia Legislativa como deputado estadual, que foi um trabalho nosso, é uma realidade, nós permitimos a expansão do polo petroquímico. E havia uma grande preocupação por parte da população de Mauá, especialmente, se iria isso aumentar ou não a questão da poluição da nossa cidade. E hoje nós temos instrumentos rigorosos na legislação ambiental que permitem que as empresas possam adotar as melhores tecnologias para combater a questão da poluição, especialmente do polo petroquímico. Essa ação foi positiva, nós conseguimos impedir qualquer processo de aumento da poluição. Nós temos hoje 2 parques na cidade, o Guapituba e a Gruta Santa Luzia, e a nossa cidade, nós já fizemos um mapeamento da parte de arborização na cidade para que a gente possa, muito em breve, apresentar um grande projeto onde a população possa também participar, para que nós possamos plantar árvores na cidade e ao mesmo tempo buscar as melhores tecnologias para combater a questão da poluição na nossa cidade. 8h30, vamos para um rápido intervalo. Na volta deste intervalo, pergunta do candidato Átila Jacomussi ao prefeito Donizete Braga. Fique ligado. 8h35. Ontem, durante a sabatina com o candidato Átila Jacomussi, nós vinculamos uma pergunta feita pelo prefeito Donizete Braga ao seu adversário. Hoje é a vez de Átila Jacomussi fazer um questionamento ao seu adversário Donizete Braga. Vamos ouvir a pergunta de Átila Jacomussi do PSB. Para o candidato do PT, Donizete Braga. A cidade de Mauá está sendo maltratada pela atual gestão petista. Todo dia a imprensa regional e até a televisão noticiam a nossa cidade de forma negativa. A omissão com o transporte, com áreas de lazer, falta de vagas na educação e nas creches. Aliás, o seu governo é alvo de inúmeras investigações. O Ministério Público quer saber o motivo das compras superfaturadas da merenda escolar, do saco de lixo, por exemplo, prefeito. Além disso, o GAECO e a Polícia Civil paralisaram sua administração para apreender contratos e apurar esquemas na Secretaria de Mobilidade Urbana. Como o senhor permitiu que o dinheiro do povo de Mauá fosse tão mal utilizado? Olha, primeiro, quando a gente está no setor público, nós estamos sujeitos a ser fiscalizados por qualquer órgão público. Agora, o Átila Jacomussi, eu tinha até respondido, nem sabia a pergunta dele, mas ele teve as contas reprovadas quando foi gestor na SAMA em 1 ano e 6 meses. Cometeu desvio de ligações clandestina. Então, processo no Tribunal de Justiça. E foi arquivado um processo de um depósito de 4 milhões e 800 mil reais no Tribunal de Justiça recentemente, né? Que, inclusive, essa denúncia foi apresentada pelo COAF, não foi nem pelo Ministério Público aqui de São Paulo, Tribunal de Justiça. As minhas contas 2013 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Eu não tenho nada na Justiça. Qualquer investigação que seja apresentada, certamente nós vamos verificar com toda a decência do poder público. E é importante aqui registrar também que nós temos zelado muito pela coisa pública. Agora, nós conhecemos muito bem a realidade da imprensa local. A Rádio ABC, ela é muito imparcial, faz um debate muito democrático. Mas eu sei que o senhor tem uma dobradinha, que um jornal, com um veículo aqui de comunicação do ABC, que todo mundo sabe. Só tem manchetes contra o nosso governo, combinada com o senhor, e que no dia seguinte são reproduzidas no WhatsApp. Quero aqui tranquilizar os moradores da nossa cidade de Mauá, que nós estamos muito tranquilos com relação à nossa gestão e a gente tem procurado zelar pela coisa pública sempre. Agora, o candidato Átila, a partir de o ano que vem, ele vai ser ficha suja, porque o Tribunal de Contas reprovou as suas contas. E repito, foi o pior gestor da SAMA. Foi uma tragédia. Quero inclusive aqui pedir desculpas à população de Mauá por ter indicado ele como superintendente. Em termos de experiência administrativa, foi uma tragédia, portanto, essa é a resposta que eu faço a ele. Carlos Carvalho, repórter diário. Entrando na área de transportes, o João Dória acabou falando que ele gostaria de fixar a tarifa atual em 3,80 para o ano que vem, ou seja, não fazer nenhum tipo de aumento. Existe essa possibilidade de em Mauá se manter a tarifa de 3,80 em relação ao terminal central? Quais são as pretensões da prefeitura a partir da próxima gestão? Olha, primeiro, Carlos, eu queria agradecer. A questão do transporte coletivo foi um tema que nós enfrentamos. Muitos não acreditavam que a gente fosse tirar o empresário
que sucateou o transporte coletivo da cidade durante 40 anos. Fizemos uma licitação, frota 100% renovada, estamos colocando abrigos de ônibus que Mauá não tinha. É importante destacar aqui aos ouvintes, e certamente os ouvintes, quem utiliza o transporte coletivo na cidade sabe disso. Nós colocamos no sistema de transporte coletivo 26 mil alunos do transporte gratuito, que o meu adversário fala que era ele que trouxe o transporte gratuito, ele não era nem vereador nem prefeito. Foi importante colocar, dar oportunidade para que os alunos e estudantes pudessem utilizar o transporte coletivo na cidade. Hoje a população pode baixar o aplicativo Movit para que possa acompanhar o horário que o ônibus vai passar no seu ponto de ônibus. É importante falar para vocês que o transporte coletivo está no processo de evolução. Nós estamos trabalhando para que a gente possa avançar e cada vez mais buscar o tema da eficiência para a população da nossa cidade. Agora são desafios que nós temos que estar debatendo com seriedade, com responsabilidade. Nós licitamos os 3 terminais, conforme o governo federal pediu, solicitou. Já tem a empresa já vencedora da licitação para fazer o terminal do Jardim Isaíra, o terminal Itapeva e o terminal Itaparque. Que o meu adversário fala que ele vai fazer, que são projetos que já estão prontos, tá certo? E na segunda etapa é a construção do novo terminal central, porque o terminal central, embaixo dele passa um córrego, e precisaria fazer todo um processo de drenagem. Quando chove, tem enchente, tem muitos problemas estruturais. Fizemos lá uma reforma paliativa, tá certo? E fazer o terminal do lado de cima da cidade. A nossa cidade ela é segregada pela linha férrea e, portanto, toda a população do eixo Vila Mercedes até o Parque São Vicente tem que atravessar a cidade para ir até o terminal central. A nossa lógica, a nossa meta é ter o terminal do lado de cima como que era antigamente. E com isso a gente vai reduzir a quantidade de ônibus que utiliza o terminal central. Isso está colocado num eixo estruturante de projetos que nós já apresentamos no governo federal. Inclusive, a marginal paralela Barão de Mauá, para que a gente possa criar uma marginal para a gente melhorar a questão da fluidez do trânsito para quem utiliza o eixo Barão, e a marginal paralela Castelo Branco no Jardim Isaíra, como também toda a revitalização da Avenida Itaparque. Todos esses projetos já foram apresentados junto ao governo federal. A prefeitura hoje não teria condição de fazer qualquer investimento no transporte coletivo, nas vias, nas marginais e também com os terminais. Então nós estruturamos, nós já consolidamos e agora a gente está aguardando para que o governo federal possa liberar os recursos para que a gente possa viabilizar os terminais de ônibus, mas também está avançando cada vez mais no transporte coletivo. Quero aqui esclarecer a questão do VT, porque é R$4,50 e a tarifa é R$3,80. O VT, hoje, quem paga o VT são as empresas, que é descontado 6% dos trabalhadores. As empresas, depois, ao final do ano, apresentam um relatório para o governo federal, que em seguida faz o ressarcimento dessa diferença, tá certo? É um instrumento, é uma lei federal que está colocada para que a gente possa cobrir a gratuidade e os estudantes. Santo André, São Bernardo e São Paulo paga subsídio para o transporte coletivo. Mauá não paga, até porque não tem dinheiro para pagar subsídio. Foi uma forma que nós encontramos para que a gente pudesse bancar os estudantes e também a gratuidade. Mas não fica mais caro sempre o seguinte, eu falo sempre o seguinte: não tem almoço de graça. Quando a prefeitura, quando o governo do estado, o governo federal concede o benefício, todos pagam a conta. Agora eu faço um debate: se todos fossem pagar o transporte coletivo na cidade, o aposentado, o estudante, talvez a tarifa não seria mais que R$2. Agora eu quero aqui repetir: benefício todo cidadão paga, né? E a empresa, ô Thiago, ela paga 6% do salário do servidor, e depois o governo federal faz o ressarcimento dessa diferença a ela. Ainda na área de transporte, o senhor citou aí da questão da mudança das empresas de Mauá, e lembrou muito bem que o empresário Baltazar de Souza, que atuava na cidade, deixou de atuar porque ele era responsável pela aviação Cidade de Mauá. Mas no pacote foi embora a Leblon também, que atuava na cidade. O senhor mesmo reconhece que é uma empresa que operava bem em Mauá, tinha uma boa qualidade. Se a Leblon tinha uma boa qualidade de serviço, por que ela foi retirada pela prefeitura? Porque ela invadiu o sistema de bilhetagem da prefeitura, tanto ela como a cidade de Mauá. E as duas empresas, Thiago, eu vim aqui no estúdio e até falei na época, só levantar a informação, elas ficaram idôneas. Elas não poderiam participar do processo licitatório. Elas invadiram o sistema de bilhetagem da prefeitura, cometeram uma infração gravíssima. E eu quero reconhecer que a Leblon, ela prestava um excelente trabalho, tá certo? E tinha uma liminar. A liminar caiu e o Tribunal de Justiça exigiu que a prefeitura fizesse uma nova licitação. E nós seguimos a determinação do Tribunal de Justiça.
É importante aqui trazer aos ouvintes, aos eleitores de Mauá, que o prefeito cumpre leis. E nós cumprimos uma regra que o Tribunal de Justiça exigiu, nós fizemos a licitação. Tanto é que não teve nenhuma contestação de ninguém. Teve uma contestação de um juiz de Manaus, que na época nós nem podíamos cumprir uma decisão dele, que ele paralisou durante um mês a licitação. Nós atendemos, até para que nós não tivéssemos nenhum entrave. E depois seguiu o processo, não há nenhum questionamento na justiça com relação a esse certame. Agora, o meu adversário ontem, quando ele esteve aqui, ele estava dizendo que ele vai trazer uma nova empresa, vai fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, ele vai romper contrato, tá certo? Se a empresa está cumprindo o que foi previamente estabelecido. Tem uma frota hoje, renovada na cidade, a empresa ela é obrigada a colocar os abrigos de ônibus, os motoristas estão fazendo curso no Senai Sereste para melhor atender a população. Eu reconheço que tem uma série de problemas no transporte coletivo na cidade, uma série delas. Mas hoje o poder público tem hoje um poder de fiscalização melhor para que a gente possa avançar e ter um transporte mais eficiente. É importante destacar que nós temos um trânsito na cidade hoje gigantesco. A Castelo Branco praticamente você não consegue andar. A Barão de Mauá, idem. Nós criamos o corredor de ônibus que nós não tínhamos na cidade. Isso também reduziu em 30% o percurso do terminal central até o terminal Itapeva. Fizemos várias ações, várias iniciativas. Muitos não acreditavam, repito, que o antigo empresário fosse sair. Nós o tiramos da cidade. E hoje o modelo que o Átila quer para a cidade é o modelo da EAOSA, que é operado pelo empresário que nós tiramos e que eu imagino que ele quer trazer de volta esse sistema para a cidade, porque ele bate tanto nesse sistema. Na época que ele fazia parte do governo, ele elogiava. Agora ele mudou de opinião, porque ele é oposição ao nosso governo. Donizete, eu queria que você fizesse uma análise do cenário eleitoral, o resultado das urnas. Você mesmo disse que, acabou de dizer que mais de 40% dos eleitores disseram não para todos os candidatos, né? Um branco, nulo, ou não foram nas urnas, né? E agora tem 2 candidatos. Como convencer esse eleitor agora que o teu programa é melhor do que o Átila Jacon? Nós não tivemos tempo, Ayrton, para debater os programas, né? Tanto é que o meu adversário, ele não quer ir em debates. Nós entendemos que seria a melhor forma do eleitor fazer o comparativo. Porque não está colocada a questão ideológica ou partidária, são projetos. É porque o eleitor está desiludido. Está desiludido, é verdade. Agora, eu falo para você, hoje eu me sinto mais preparado para ser prefeito de Mauá do que em 2012. Hoje eu estou mais experiente, conheço mais a máquina pública, tá certo? Com os pés no chão, apresentamos um programa de governo perfeitamente viável para que ele possa ser consolidado nos próximos 4 anos, tá certo? Tem a nossa experiência na máquina pública, nós sabemos quanto o governo federal e o governo estadual têm deixado de aplicar os recursos para a cidade. Então nós não podemos chegar na eleição e ficar prometendo tudo. O meu adversário ele vai num bairro e promete que vai fazer aquilo, que vai instalar bases fixas da polícia militar. Tá? Isso é ação do governo do estado. O governo do estado sequer tem repassado R$150 mil de emendas de projetos estruturantes do nosso governo. Hoje o país passa por uma crise econômica pesada. E nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos enganar os eleitores pela questão do voto. A gente tem que ter muita responsabilidade. Eu estou trabalhando para ser reeleito prefeito dia 30, mas vamos imaginar que esse cenário não aconteça. Eu não posso permitir que o ano que vem o Átila venha aqui e fale que não está fazendo as coisas porque tem crise econômica, tem crise financeira. Né? Eu não sei se ele conhece o orçamento da prefeitura. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nesse aspecto. Agora, já aconteceu também na questão de viradas eleitorais aqui no ABC. Já aconteceu em Diadema, do Mário Reale com o prefeito Lauro Michels. Já aconteceu aqui em Santo André, também, do Vanderlei Cirac com a Aidan. Quase aconteceu lá em Mauá do Chiquinho, do Zaira com Oswaldo Dias, tá certo? Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. É uma outra eleição, estou andando muito, tá? Muitas pessoas que inclusive votaram no meu adversário hoje estão repensando, tá? Nós temos que combater a questão da droga, do crack, da cocaína. São temas hoje que a população está muito preocupada. Nós temos que proteger as famílias de Mauá. Nós não podemos permitir que esses assuntos não sejam tratados. Eu não vejo uma única linha no programa de governo do meu adversário, uma fala sobre a questão do combate às drogas. Eu não sei se ele tem receio de comentar esses assuntos.
Donizete, qual seria assim, o principal motivo que levaria este eleitor a votar em você? Olha, o motivo, primeiro, é a transparência. Nós temos que ser muito sinceros, até para que a gente possa, de novo, convencer esses eleitores que se abstiveram, que votaram branco ou nulo. Nós estamos apresentando um programa de governo perfeitamente viável. Quero aqui destacar, por exemplo, nós temos em Mauá 42 escolas municipais. A nossa meta é transformar as 42 escolas municipais no céu da família. Por que a gente está propondo isso? Primeiro, que a prefeitura não tem dinheiro. Segundo, é aproveitar os espaços físicos já prontos para que a gente, por exemplo, possa abrir as escolas nos finais de semana, para ter a prática da dança da zumba, possa ter atividades para a terceira idade, ter cursos de idiomas, poder abrir a escola para que a juventude possa praticar esporte, cultura e lazer, e ao mesmo tempo nós poderemos estreitar, estabelecer uma relação com a população para que ela possa cuidar do espaço público. Hoje é muito comum a prefeitura ir lá, construir um novo espaço ou reformar. Passou uma semana, o vandalismo vem fortemente, com pichações e assim por diante. Então nós queremos aproveitar cada espaço público de uma escola municipal e transformá-la num espaço aberto nos finais de semana, para que a população possa se empoderar dos espaços e a partir daí, certamente a gente vai poder oferecer lazer para cada canto da cidade. Hoje, nós já entregamos o Céu das Artes no Parque das Américas, estamos fazendo o segundo no Eixo Barão do Quarto Centenário, também fazendo o Grande Céu da Educação no Parque das Américas. Já preparamos a área do Sabajazaki no Jardim Zaira, para ali fazer um Grande Céu da Educação e ao mesmo tempo avançar no Parque da Juventude, que a nossa meta é entregar até o final deste ano, que vai concentrar, que vai possibilitar para que a nossa juventude possa ter um espaço a mais de práticas esportivas. Essas são algumas das ações e programas que nós estamos debatendo para que a gente possa convencer esses eleitores, tá certo, no dia 30, a fazer opção pelo nosso nome. Nós temos muitos programas e obras que nós iniciamos e que já foram concluídas, outras tantas que nós precisamos consolidar no próximo período. Infelizmente, né, a gente não tem visto por parte do nosso adversário, né, esta visão de consolidar essas obras. Então, o meu receio é que elas sejam paralisadas, tá certo? É que elas não sejam concluídas. E é por isso que eu estou nesse momento aqui fazendo um debate para que o eleitor possa refletir, tá certo? Para que ele possa analisar a minha vida pública de 20 anos e possa fazer a escolha devida, assertiva, mas com pés no chão. Nós não podemos apresentar algo que depois a gente não vai conseguir cumprir. Prefeito, o que o senhor pretende fazer na área da saúde, caso seja reeleito, incluindo aí UBS, UPAs e, claro, o Hospital Nardini, de tanta importância, não só para a cidade de Mauá, inclusive? Mobilizar, Tiago, a população de Mauá para que a gente possa convencer o governo do estado a estadualizar o Hospital Nardini. Hoje, a prefeitura não consegue mais bancar o sistema atual de saúde. Nós atendemos Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, qualquer acidente do Rodoanel, a referência é o Hospital Nardini. Nós precisamos convencer o governo do estado a assumir o Nardini para que ele seja um hospital de especialidade. Hoje ele tem uma estrutura para isto. Nós estamos fazendo uma grande reforma do pronto-socorro e na maternidade. Quero inclusive que alertar também a população de Mauá. Meu adversário andou divulgando na cidade que o hospital está fechado, uma grande irresponsabilidade. O pronto-socorro está funcionando, está atendendo, mas imagine você, morador da cidade de Mauá, que está me escutando nesse momento. Quando você faz uma reforma na sua casa, há um grande transtorno. Imagine fazer uma reforma no Hospital Nardini, na maternidade, pronto-socorro, em pleno funcionamento. Então nós vamos entregar, abrir o pronto-socorro, mas completamente reformado, ampliado. A mesma coisa a maternidade. Nós reformamos 13 UBS na cidade. UBS do Kennedy, Jardim Mauá, Parque das Américas, Flórida, Santa Lídia, Paranavaí, Zaira 1 e 2, para citar algumas delas. Reformamos e ampliamos a UPA da Vila Cis Brasil, entregamos, reformamos e ampliamos a UPA da Vila Magina, entregamos. E agora a gente está reformando e ampliando a UPA do Jardim Zaira, que daqui a 30 dias será entregue. E reformamos recentemente a UBS Jardim Zaira 2. Portanto, nós fizemos uma ação importante para estruturar, para criar um ambiente mais positivo nas unidades básicas de saúde da nossa cidade. Nós entregamos a UBS Jardim Oratório, que foi importante, era uma demanda muito antiga, e vamos entregar a UBS Jardim Itaparque também. Ou seja, a nossa gestão, nós, em vez de fazer uma nova unidade, nós reformamos e ampliamos. Fizemos as duas, Itaparque e Oratório, porque era necessário. Agora, é fundamental que nós possamos cobrar o governo do estado e o governo federal. O governo do estado parou de repassar recursos de custeio.
Do Nardini? Do Nardini. Então nós não Quando podemos, foi faz uns essa 2, intervenção? 3 meses que parou de fazer o repasse. Era 1 milhão por mês, é isso? 1 milhão por mês. Então veja, o meu adversário vem aqui, ele não fez uma única ação como deputado estadual, eu nunca vi uma agenda dele com o secretário de Estado de Saúde, para que ele pudesse nos ajudar. Ele fala de temas da cidade, dá a impressão que ele não é deputado. Então nós queremos cobrar uma ação mais presente do governo do estado para que a gente possa avançar nas temáticas de saúde da cidade. Então nós reconhecemos que tem muitos problemas da saúde, mas mesmo diante dos problemas políticos, Tiago, e econômico, a prefeitura tem se esforçado muito para que a gente possa avançar e ter uma situação melhor da saúde da cidade. Mas eu quero aqui repetir, é fundamental que nós possamos fazer um grande movimento na cidade para que o Nardini seja estadualizado. Aí sim a prefeitura ela vai cuidar das 23 UBSs e das 4 UPAs do nosso município. Candidato, o senhor tem um pouco mais de 2 minutos para suas considerações finais, fique à vontade. Olha, eu queria, Tiago, agradecer você, o Ayrton, o Carlos, agradecer carinhosamente os ouvintes de Mauá que estão nesse momento nos ouvindo. Eu não tenho dúvida que esses próximos dias as famílias, a mesa do café da manhã, do almoço, do jantar, ou no local de trabalho, ou no ônibus, ou praticando esporte, ou em algum lugar, estarão debatendo o que é melhor para Mauá. Nós temos hoje 2 projetos. Eu quero aqui repetir para você que está nos ouvindo que você até pode ter uma crítica à pessoa do Donizete Braga, que você possa ter uma crítica à nossa administração. Quero falar para vocês que eu reconheço erros do nosso governo. Nós vamos certamente, até em função do quadro econômico, fazer uma administração mais enxuta. Nós teremos que atender, inclusive, uma determinação do Ministério Público sobre a questão de cargos comissionados. Nós vamos ter que fazer uma nova redefinição. Eu quero falar para você que eu me sinto hoje mais preparado, mais seguro para ser prefeito da cidade que 2012. Quero que você que porventura não tenha votado no dia 2 de outubro, que tenha votado branco ou nulo, ou que tenha votado em outra candidatura que não fosse a nossa, que você possa parar, possa refletir e possa analisar. Analise o meu plano de governo e analise o meu adversário, para que quando você for votar no dia 30 de outubro, você possa fazer a melhor escolha para a nossa cidade. Quando o grupo Damo governou a cidade de Mauá, o povo sofreu muito. O morador de Mauá se recorda antes de 97, quando ele ia para São Paulo, para Santo André, ou para qualquer canto fora de Mauá, que ele chegava com pés sujos de barro, ele era motivo de piada e gozação. Logo falava, vocês daí é de Mauá. Ou então o cidadão ele tinha vergonha de falar que morava na cidade de Mauá, que ele morava no Parque São Vicente, que era divisa para Santo André. Eu quero muito que você reflita. Se hoje Mauá tem um teatro, tem um shopping, tem cinema, tem McDonald's, tem estação de tratamento de esgoto, tem o campo sintético, tem UPAs, tem o Poupa Tempo, tem a ITEC, a FATEC, porque nós fizemos muito pela cidade. Eu quero que você reflita, analise e vote Donizete Braga 13 para Mauá continuar avançando no dia 30 de outubro. Obrigado, prefeito, pela sua participação. Obrigado também à participação do Carlos Carvalho, do Repórter Diário. Boa quinta-feira, Carlos. Obrigado, Tiago, Ayrton, prefeito, aos ouvintes, um bom dia para todos. Valeu, Ayrton. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Tiago, aos ouvintes da Rádio ABC, ao candidato Donizete, ao Carlos, e quero lembrar que todas as matérias veiculadas aqui na Rádio ABC estarão disponíveis no site do Jornal Repórter Diário. Isso mesmo. Faltando 3 minutos para as 9 da manhã, o Jornal ABC está acabando, mas antes um alerta importante para os motoristas. Órgãos de trânsito de todo o país estão autorizados a retomar a aplicação de multas para motoristas que trafegarem por rodovias com o farol desligado, nas estradas em que houver sinalização clara sobre o assunto. Nos últimos dias, essa determinação estava suspensa, mas agora já está valendo. Então, na dúvida, vai para alguma rodovia, liga o farol para não ser multado. Jornal ABC volta amanhã, depois da propaganda política obrigatória, às 7h20. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O ABC em Dia está chegando. Nos falamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.